Hoje eu quero dar continuidade ao assunto de abertura do último Trader Time, que estávamos falando de sinais de excesso, e eu vou falar de Market Breadth. E o que é Market Breadth? Tá? Traduzindo, são indicadores de amplitude, também conhecidos como indicadores de fôlego de mercado. Okay? É uma categoria de alguns indicadores aplicados a índices de ações. O que eles medem? Eles medem, basicamente, quantas ações estão subindo versus quantas ações estão caindo de um determinado índice. E esse saldo ele é somado aos resultados anteriores. Então, se nós temos uma tendência de alta e um indicador desses está acompanhando subindo, significa que a cada dia que está passando tem mais ações subindo do que caindo. É possível também colocar volume, tem alguns que consideram o volume também para fazer essa relação. Mas nada mais é do que muito próximo, às vezes, de um indicador de força relativa, apesar de eles terem diferenças importantes, mas é para mostrar o quão sadio é aquele movimento do mercado, porque às vezes uma alta do mercado, um novo topo, pode estar escondendo problemas, porque às vezes é uma ou um grupo pequeno de ações que está empurrando o índice para cima e o restante não está tendo uma performance tão boa. Eu vou mostrar para vocês alguns, os principais indicadores de amplitude de fôlego de mercado. Eu acho que o mais conhecido é a linha de avanço e declínio, ou a linha AD. Tem o oscilador McLaren, tá? Tem o McLaren Summation Index. Outro que é bem conhecido também é o índice ARMS ou índice TRIM, que foi desenvolvido por ARMS, ou percentual de ações sobre alguma média móvel. Eu não vou entrar, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco de cada um, como eles estão plotados nos gráficos. A minha ideia não é me aprofundar nos detalhes de cada um desses indicadores, mas mostrar essa categoria de indicadores para vocês, até por causa do assunto anterior, que era dos sinais de excessos. A gente vem acompanhando aqui no programa os sinais de excesso pelos índices de força relativa, mas existem outros indicadores que a gente possa estar acompanhando isso, principalmente para índices acionários. Deixa eu mostrar para vocês, vamos começar pelo último, que é o percentual de ações sobre alguma média móvel. Então aqui, por exemplo, tem essa tabela retirada do site barchat.com, onde mostra o índice, o S&P completo ou por setores, e o percentual de ações acima de médias móveis, de 5, 20, 50, 100, 150 e 200. Aqui o que é importante acompanhar? Primeiro que não precisa ser um indicador para ser acompanhado diariamente, tá? Eu acho que é bem possível aí olhar esses movimentos aí semanalmente, tranquilamente. Mas é importante acompanhar a trajetória desses percentuais. Por quê? Bom, se o índice começa a subir, ele vai subindo, subindo, subindo. As ações desses índices que acompanham, elas começam, provavelmente a ficar acima de várias médias móveis. Começa a ficar acima da média móvel de 5, depois da de 20, depois da de 50, depois da de 100, depois da 150, depois da 200. Quando a gente chega perto de um topo, é possível que a grande maioria das ações estejam todas acima das suas médias, de todas as médias de vários períodos. Aí começa a acontecer um topo duplo, ou um topo menor que o anterior, e a gente vai começar a observar que algumas ações começam a estar abaixo das suas médias mais curtas. Então, uma forma de acompanhar isso é justamente a trajetória dessas ações e a gente olhar isso contra o gráfico de preços. Vamos dar mais um exemplo aqui de indicadores de fôlego de amplitude. Estou trazendo aqui o
McLaren, o McLaren e o Summation Index, tá? Que nada mais é o quê? O McLaren é a mesma coisa que o linhas de avanço e declínio, mas ele considera aí médias, tá? Ele compara duas médias, uma de 19 e uma de 39. Ele é mais ou menos parecido com o MACD, tá? O que a gente espera, né? O que a gente observa por ele? Ele está aqui embaixo, tá? Quando o preço faz um novo movimento direcional, principalmente no topo, o que a gente não quer observar é esse tipo de movimento aqui, ó, onde ele rapidamente vai para o campo negativo e acaba mostrando uma divergência no sinal de topo. Aqui a gente está olhando o Ibovespa futuro, tá? Isso é um sinal de alerta, tá? Por quê? Porque mostra no comparativo de médias que nesse período, né, de tempo tem menos ações sendo positivas, né, tendo comportamento positivas. Vamos lá, a proporção de ações positivas está menor do que as negativas. Então, provavelmente neste topo são poucas ações que estão ainda empurrando o índice para cima. Então é um sinal de atenção. O Summation Index, que na verdade nada mais é do que o oscilador McLaren acumulado, né? Torna a leitura um pouco mais simples, né? Porque não tem tantas oscilações aqui. E ele mostra o quê? Aqui a gente teve um topo, né? O preço começa a escorregar e ele vai acompanhando também. Até interessante aqui, ó, quando o índice tenta voltar para os 130 mil pontos, ele continua numa trajetória baixista, assim como o seu indicador base, que fica ainda mais negativo. Vamos falar de linhas de avanço e declínio. Temos as linhas de avanço e declínio. O que é linhas de avanço e declínio? É bem simples, né? Eu expliquei no início, né? Quantas ações estão subindo, menos quantas ações estão caindo. O saldo líquido disso é somado com os movimentos anteriores e acumulado. O que a gente quer observar aqui? Olha, o índice está chegando aqui, fez um topo, começou a dar uma escorregada, né? Ainda a linha de avanço e declínio aqui está fazendo um novo topo, querendo ou não, há uma certa divergência, né? Porque está caindo um pouco o preço, mas fica mais evidente o sinal aqui quando volta para os 130 mil e a linha de avanço e declínio continua caindo. Se fala muito desse topo aqui do Ibovespa, que uma das ações que estava empurrando, né, o Ibovespa era a Vale, por exemplo, né, e o restante do índice estava mostrando problemas. Outro indicador aqui, e esse utiliza o volume, é o TRIM, tá? E o que a gente espera do TRIM? O TRIM quer mostrar a saúde de um determinado movimento. No movimento direcional para cima, o que a gente quer é um TRIM para baixo, tá? Que ele mostre um comportamento, como eu posso dizer, não sobrecomprado. Tá? Ele está considerando o volume. Se espera que os volumes das ações que não estão subindo não seja superior aos volumes das ações que estão subindo. Então ele vai medir quantas ações estão subindo e caindo, mais o volume dessas ações. E a gente quer, quando tem um movimento direcional, que o TRIM seja para baixo. E aqui, quando chega no topo, né, a gente pode observar que o TRIM começa a estar acima de 1, acima da linha vermelha, mostrando problemas neste topo. Ok? Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui? Continuidade dos sinais de excesso, a gente observou isso nas ações, a gente olha muito para o índice de força relativa e aqui tem mais 5 formas de estar acompanhando aí a saúde do mercado. Tanto para topo vai funcionar quanto para fundo, tá? A lógica se inverte, mas é a mesma coisa. Então tem outros indicadores aí para a gente estar acompanhando. Não são indicadores, na minha opinião, para estarem todo dia sendo olhados. Eu tenho eu acho que o índice de força relativa, pela sua simplicidade, ele responde muito bem, tá? Não significa que a gente não precise olhar eventualmente esses outros indicadores, mas o índice de força relativa funciona muito bem para a gente olhar no gráfico diário a saúde
dos ativos, até porque a gente pode utilizar ele para todos os ativos, mas às vezes esses outros indicadores podem dar sinais até antecipados ao próprio índice de força relativa ou corroborar uma leitura que a gente está tendo do índice de força relativa. Legal?